Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo que nos ama com amor eterno. E com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, nos dando nele mesmo a eterna redenção, a eterna salvação. Por isso nós cremos biblicamente que salvo uma vez é salvo para sempre. E eu costumo dizer que esta doutrina da salvação não é uma doutrina calvinista, não é uma doutrina humana, é uma doutrina dos céus, é uma doutrina do coração de Deus, é uma doutrina de Cristo dada e ensinada à igreja pelas Escrituras. Deus é fiel, então nós cremos que salvos uma vez é salvo para sempre. E esses salvos, eles têm como fundamento Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para o louvor da sua glória. Portanto, nós cremos. Está na Bíblia, eu creio, vocês também creem. Deus é fiel. Quanto ao mais, quero aqui dar graças a Deus por mais esta oportunidade, como seu príncipe, o anunciando na gravação de mais um vídeo, tratando das coisas espirituais, conferindo-as espirituais com espirituais, a palavra com a palavra. E desde já quero também dar graças a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Não se esqueça de dar o seu like, faça comentários de acordo com o que Deus está te revelando através do seu Santo Espírito. E aqueles que ainda não são inscritos, escrevam, também deixem os seus likes, façam comentários. Assim estarás glorificando a Deus pelo bem do que Ele, pelo seu Espírito, nos está revelando a sua palavra. Desde já, vamos aí dar continuidade ao tema que estamos estudando a respeito da santa doutrina de Cristo. O Evangelho requer renúncia, requer abandono, requer abnegação. Desde já, quero também a Deus declarar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo e destruir por fé fortalezas e anular sofismas e altivez que se opõem, se levantam contra o estudo da sua palavra. E pedir, Senhor, libera a unção, a sabedoria e o entendimento do teu Espírito, Pai, para que possamos compreendermos a tua palavra através da sabedoria predestinada, outrora oculta para a nossa glória. Libera a tua palavra como maçãs de ouro em salvas de prata, que é a tua palavra dita e estudada ao teu tempo. Assim, nós oramos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ao tema. Hoje o texto básico se encontra no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 14, nos versículos 25 e até o 27. Depois nós vamos ler o 33. Vamos lá. A santa doutrina de Cristo. O Evangelho requer sofrimento por Cristo. Ok? Vamos lá. Diga aqui a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai,
e mãe e mulher, e filho e filhas, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não podes ter meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Agora veja em Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, para nós fazer aqui uma comparação para chegarmos ao entendimento deste amor acima de tudo e o amor menos, que aqui requer a palavra. Diz assim, no capítulo 13, no versículo 22, passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, estão poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ok? Agora vamos aqui mais uma vez nos aprofundar no capítulo 14, quando o próprio Cristo diz que para que nós sejamos, claro que nós já fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, eu creio sim na salvação, na eleição e predestinação eficaz, não por livre-arbítrio, mas por soberania exclusiva de Deus. Então, esta exigência aqui do próprio Cristo, a exigência a nosso respeito como discípulo dele, é uma capacidade que não é encontrada fora da vocação, da eleição e da predestinação de Deus. Então, há um engano quando muitas pessoas na carne, em vão, se esforçam para manifestar isto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 14, no versículo 26, quando a palavra diz: se alguém quer vir a mim, diz a palavra, e não aborrece. Aborrecer do original aqui significa amar menos. Eu tenho que amar menos os amores que aqui a palavra tem falado aqui. Primeiro começa com os dois maiores amores debaixo do céu, pai e mãe. Depois vem do cônjuge, né? O marido ou a esposa. Depois vem do fruto do matrimônio, que são os filhos. E depois vem do amor fraternal na família, irmãos e irmãs. E depois ele vai dizer até mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, ao sermos chamados pelo verdadeiro evangelho, não por estas mensagens aí fora que tem dado nome de evangelho, que nada tem a ver com evangelho. O que temos hoje vivido e visto é um tempo de apostasia que está obscurecido. Alguns que se diz pregadores e até mesmo doutores não conseguem enxergar espiritualmente que nós estamos vivendo um tempo de apostasia, ou seja, o tempo de engano, o tempo que está preparando, antecedendo a vinda do anticristo, ok? Então, aqui diz a palavra, quando nós somos chamados pelo verdadeiro evangelho, a primeira coisa que Deus requer de nós é a renúncia, é o abandono. A palavra diz que no versículo 33 do capítulo 14, ele diz assim: todo, todo que dentre vós não renunciar a tudo que tens, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que é renunciar isso e tudo que tens? Veja que no versículo 27 a palavra revela o que é esse tudo. É a própria vida.
Em outras manifestações, de acordo na concordância desse versículo aqui, a palavra revela que diz que se eu achar a minha vida, eu perco ela. Mas se eu perder a minha vida por causa de Cristo e por causa do Evangelho, eu acho. É a expressão do nosso amado e apóstolo São Paulo, quando ele usa a expressão que diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho, eu vivo na carne pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E quanto a viver por amor ao Evangelho, ele também diz: eu tudo suporto por causa dos eleitos. Atos capítulo 20, ele vai dizer: em nada considero para mim mesmo a vida preciosa, contanto que eu complete a carreira e, e cumpra cabalmente o ministério que recebi do Senhor. Então, este é o chamado de cada eleito, eleita de Deus, não por livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma mentira que se instalou no Evangelho pós-reforma, quando, na verdade, a nossa salvação ela se dá por eleição. Nós temos uma pré-existência, nós fomos criados antes dos tempos eternos, porque o nosso Pai é o eterno, então nós temos raízes eternas. Nós viemos de lá e para lá vamos voltar. É isto que as Escrituras revelam. A Escritura não revela o início da minha vida com Deus ou para com Deus no dia em que eu como um hambúrguer estragado, ou eu passo mal, ou estou passando por necessidade. Aí vem alguém com o evangelho mentiroso e diz assim: você aceita Jesus? Aí eu digo: eu aceito. Tu é assim. A palavra diz que até o dia da minha salvação, também por ele, ao chegar aqui nesta terra, já foi pré-estabelecido por ele. Portanto, eu, da parte de Deus, mediante o seu Espírito, alimentados pela palavra da verdade, eu tenho este poder de renúncia, de amar menos o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos e até mesmo a minha própria vida, porque ele me predestinou para ser discípulo dele. Tá? E aí, nós vimos no capítulo 13, no versículo 22, quando ele ia, né, de cidade e aldeias pregando, diz que uns dos discípulos, eu creio, né, que essa liberdade de dirigir a palavra ao nosso Pai, somente os que tinham comunhão com ele. Perguntou: Senhor, são poucos os que estão salvos? E a resposta dele foi clara e evidente, disse: entrai pela porta estreita, tá? Diz a palavra. Depois ele vai dizer: porque muitos procurarão entrar e não poderão. Diz a palavra. É sim, é o número de salvos, é pouco. E esta porta aqui é Cristo. A porta é estreita. A porta não é larga. A porta só passa por ela eleitos, ovelha, como ele disse: eu sou a porta. E o porteiro abre e as ovelhas entram e acha pasto, diz a sua palavra. E o caminho apertado é o evangelho verdadeiro. É um evangelho de renúncia, que nem acabamos de ler aqui. Não é um evangelho do oba-oba, o evangelho, que agora você é cristão, você é crente, agora vai ser um mar de rosa. É mentira. A palavra do Senhor diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra também, segunda de Timóteo, diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, estes vai ter um mar de rosa, vai ser uma maravilha. Não, diz que estes sofrerão perseguição. Esta palavra ela é extraída das Escrituras lá do Salmo, que diz que muitas são as aflições do justo. E Deus não está nem aí. Não, a palavra diz: de todas Deus o livra. Qualquer que seja as aflições do justo. E o justo é aqueles que estão em Cristo, que Cristo nos fez da parte de Deus justiça. Então,
qualquer e toda as aflições, sejam pequenas, sejam grandes, não importa o tamanho das aflições, a palavra nos assegura que de todas o Senhor vai sempre nos livrar. Então, nós vemos aqui a própria afirmação do próprio Cristo, no versículo, 24 do capítulo 3, que diz que respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha, há um impedimento. E que impedimento é este? O impedimento, a palavra deixa bem claro que quando Jesus, principalmente no livro de João, ele usa muito as expressões que diz: eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Veja que eles estavam por ali procurando entrar, mas não pode. Não pode. É verdade. O evangelho, quando ele de fato é pregado na essência, principalmente da graça e da misericórdia de Deus, ele dá a entender que todo mundo pode adentrar por esta porta estreita. Tenha vontade, só que a palavra diz que não pode. Não pode, porque esta salvação, ela é por eleição, não por livre-arbítrio, e aqui nós estamos desde o princípio até o fim, diz a palavra, dentro de um plano salvífico, sotéria, é a palavra de salvação dirigida aos que Deus de antemão escolheu. E muitos não gostam desta doutrina, porque o homem, desde a queda de Adão, se tornou atrevido, arrogante, soberbo e gostaria de estar no lugar de Deus. E o livre-arbítrio torna o homem desta forma. Ah, eu aceito Deus. Quem é você? Quem sou eu para aceitar Deus? É Ele que nos aceita. O Deus que criou os céus, a terra, o mar, o sol, a estrela, pelo poder da sua palavra, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, agora vai implorar para mim aceitá-lo. Isto é uma tremenda perversidade que é chamado de livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe, nem para a salvação e nem para a perdição. O livre-arbítrio nunca existiu, porque se ele existisse, Satanás fazia o que queria, até mesmo destruiria a vida, escaparia ele também do destino dele, que é o inferno. Então, é uma prova cabal de que o livre-arbítrio não existe. Então, esta porta estreita, diz a palavra, que é Cristo, e que só entra por ela as ovelhas, os eleitos. E o caminho é estreito, o verdadeiro evangelho, que requer renúncia, abnegação, requer morte diária. Você tem que morrer todos os dias para que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Em Romanos capítulo 8, nos revela que nós somos entregues à morte o dia todo. Não é de manhã até meio-dia ou de meio-dia até a tarde, à noitinha. Não, a Bíblia diz que é o dia todo. Para quê, irmão? Para que a vida de Cristo se manifeste o dia todo na nossa carne, diz a palavra. Então, este caminho apertado significa viver estes sofrimentos pelo Evangelho e por Cristo. Filipenses 1, nós lemos nas mensagens anteriores aí, que Deus nos deu até uma graça para podermos não somente crer, mas também padecer, morrer por Cristo. Porque crer, todo mundo crê, até os demônios, diz a palavra lá no livro de Tiago. E tem demônios que estão ainda numa posição melhor do que certo, os falsos crentes. Os demônios crê e tremem. E tem aí cristãos que crê e não tremem, fazendo aí vergonha para Cristo e para o Evangelho. Então, nós vemos que a palavra requer renúncia, requer abandono, por causa da porta, que é Cristo, ela é estreita, e o caminho também é estreito, ou seja, a forma de viver
de modo digno do Evangelho requer este sofrimento. E aí nós vemos no mundo artístico, né, cantores famosos, na modinha de serem cristãos, mas não abandonaram as suas vidas anteriores. Nós vemos pessoas aí que até mesmo abandonam os caminhos por amar o mundo, como nós vemos aí pessoas morrendo aí de que não, mas era cristã, nasceu num lar cristão, cantava na igreja, isso, aquilo, outro. É claro que nós estamos vivendo, não devemos ignorar que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de apostasia. E a falta da doutrina tem feito com que muitos cristãos sejam destruídos mesmo. Tá? Isto tudo está nos propósitos de Deus. Não pense que ninguém é morto, vamos dizer assim, ou destruído de uma forma realmente sem que Deus não soubesse ou não sabia o que iria acontecer. Ele é soberano, ele é o Deus do tempo, ele conhece todas as coisas, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, desde já você creia que ninguém sai daqui desta terra antes do tempo. Eleitos, tá? Os que saem antes de tempo aqui são os filhos do diabo. E os filhos do diabo têm medidas. Os filhos de Deus têm tempo, diz a palavra lá no livro de Salmos. Então, nós vemos que pessoas, por não terem a graça aqui revelada do verdadeiro evangelho, não abandonam, ama mais as coisas do que o próprio Cristo. Está escrito, a própria palavra segura isto, que nos tempos que estamos vivendo, os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, a igreja, a verdadeira igreja remanescente, sustentada pela palavra da graça, tem que ter este poder de renúncia. E renúncia não é só, eu bebia, agora eu não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu conheço muita gente que nunca bebeu, nunca fumou, nunca adulterou, nunca roubou, nunca matou. Contudo, elas não são salvas, porque a salvação nada tem a ver com esse tipo de manifestação. Agora, quando a pessoa antes de Cristo vive essas manifestações que eu falei aqui de pecado, ela tem que renunciar. Não é um pouquinho não, né? De eu só bebia uma caixinha, agora eu bebo meia. Não mudou nada. Eu fumava 10 cigarros por dia, agora eu fumo 5. Nada mudou. Que a palavra de Deus diz, e vamos terminar com essa palavra aqui. Em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, diga assim a palavra do Pai. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diga assim a palavra do Pai. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ok? Então, a palavra de Deus nos assegura a respeito do verdadeiro evangelho. O evangelho requer, além dos sofrimentos por Cristo, a renúncia, a abnegação, o abandono de coisas que podem ser tropeços, para que não vivamos uma vida de modo digno do evangelho e não agradável a Deus. Então, a porta é estreita porque ela é Cristo. E por esta porta não tem acesso através de livre-arbítrio ou, por chance. Deus vai te dar uma chance. Não é por chance não, amado. É por eleição, pelo tempo do Pai, ao tempo da sua salvação. Aonde você estiver, não importa se você está bem, se você está mal, se está com crise financeira, se está doente, se está na cama, num leito de enfermidade, que está nas últimas para morrer no CTI. Esse é o tempo do Pai para a sua vida. A palavra vai chegar e você vai crer. Você vai crer. Você não vai dizer assim, quando eu sair daqui,
eu vou te servir, não. Você vai dizer, eu creio. É como diz Romanos no capítulo 10. E com a tua boca confessar, crendo com o coração que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação, você é salvo. Então, é assim que se manifesta a salvação. E esta salvação, no tempo que nos resta aqui, uma vez que nós somos alcançados por ela, nos é dado a graça de sofrer por Cristo. Porque assim diz a palavra que revela a dignidade de sermos herdeiros do reino de Deus. Então, não creia e não receba outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, tá? Porque só existe um só Jesus, um só Espírito e um só Evangelho. Os demais é Evangelho de barganha, é Evangelho de obra, Evangelho disso, Evangelho daquilo, que nada tem a ver com a porta estreita e com o caminho estreito. Portanto, não tema, eu não temo, você também não tenha medo, porque nos foi dado a graça de crermos e padecermos por Cristo. Por Ele, nós fomos revestidos desta graça maravilhosa de podermos desfrutarmos destes sofrimentos de Cristo, que também revela a glória de Cristo em nossas vidas. Quanto ao mais, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que eu, como príncipe do Senhor, com esta ousadia, conferindo coisas espirituais com espirituais, abra minha boca para anunciar o Senhor a respeito daquilo que Ele tem falado e quer continuar falando a nós. E conforme está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quanto ao mais, a todos, graça e paz.